No episódio do Acarote de hoje, você vai ficar por dentro de todas as informações envolvendo o universo cinematográfico da Marvel, pelo menos as coisas do ano de 2023 e começo de 2024. Segundo o planejamento deles, vai lançar tudo esse ano. Eu acho difícil, por isso a gente está fazendo essa bordinha aqui, colocando um pouco mais ano que vem. E a primeira produção, a que tá mais próxima, tá já batendo na nossa porta, é Homem-Aranha através do Aranhaverso, que lança no dia do meu aniversário. E não podia ter presente melhor, porque se tem um personagem que a Sony acertou na criação, pro universo cinematográfico, claro, foi o Miles Morales, assim, extremamente carismático, divertido. O Adam é até mais fã do que eu, ele tem vários vídeos no TikTok falando sobre esse personagem, sobre o primeiro filme, e agora a gente vai ter aí a sequência, né, Adam? Ah, eu tô muito animado para essa sequência. Eu acho que a gente vai ver o amadurecimento do Miles, só que um amadurecimento que, assim como foi no primeiro filme, ele é muito forçado, né? Ele chega de uma maneira muito brusca e ele precisa fazer escolhas muito difíceis, como os Homens-Aranha precisam fazer. Só que ele vai tentar ali discernir um pouco, distanciar um pouco daquilo que os Homens-Aranhas sempre tiveram que ter, que é o caso da perda, né? Então, todos eles tiveram uma perda muito grande, que no caso ou foi o Homem-Aranha, ou foi a Tia May, ou foi, enfim, a Gwen Stacy. E no caso desse Miles Morales, desse segundo filme, a gente vai ver uma exploração do Aranha-Verso de uma maneira muito mais complexa do que eu imaginava. Eu tive acesso a uma prévia espetacular, que mostra inclusive o universo de Lego. Então já fica aí uma dica para vocês, quem ainda não está sabendo dessa. Então tem esse universo de Lego que dos Homens-Aranha, e vai ter uma coisa muito louca também dessa decisão dele, do que ele vai ter que fazer para poder salvar as pessoas que ele ama, sem que necessariamente ele tenha que escolher uma delas para ficar viva e a outra morrer. Então eu tô muito ansioso por esse filme. E eu quero saber de você, Ti, quais são as suas expectativas, porque primeiro de janeiro não, primeiro de junho tá batendo na porta já, né? Pô, 1º de junho eu vou estar lá. Eu vou até pra São Paulo pra assistir o filme numa salona IMAX, porque esse filme merece, ainda mais com toda a tecnologia da animação que tem. E você assistiu um pedaço do filme no cinema, eu sei que a gente não pode comentar muito, mas assim, me parece, pelos trailers, pelas até as imagens que a gente colocou aqui na tela, que esse filme vai ter uma participação até maior da personagem da Hayley Steinfeld, que é a Gwen. A sua impressão com o pedaço que você viu contribui pra isso também? Ou o filme segue sendo um foco total no Miles? Como que tá essa questão? Não, eu acho que vai ter uma divisão importante de papéis e maior do que a gente teve no primeiro filme, com mais espaço para Gwen, com mais espaço para outros personagens, mas o foco ainda é o Miles. Ainda que essa dupla eu observo e tenho essa percepção de que no futuro a gente tem uma presença de não só Miles Morales, e sim Miles Morales e Gwen Stacy juntos numa coisa que, cara, parece absurda. Eles são um casal que merece ficar vivo, eles merecem ser felizes e eu acho que essa construção está acontecendo de uma maneira muito natural, assim, e eu tô gostando bastante da ideia. Pô, eu sou apaixonado pelo primeiro filme. Eu acho que, assim, é chovendo molhado falar que o primeiro filme é revolucionário. A gente falar que o primeiro filme, até, assim, falar de revolucionário no filme tão novo. Sim, porque Gato de Botas 2 já segue o formato de animação do mesmo jeito. As Tartarugas Ninja, que vai lançar esse ano também. Então, eles Jó. criaram uma coisa e que depois disso vai virar uma tendência e como tá virando, porque é um formato de animação muito inteligente e tudo mais. O que eu gosto muito nessa saga do Miles Morales é uma coisa que saiu no Twitter há pouco tempo atrás, daquela cena icônica do Miles atravessando a cidade de Nova York na teia e tal, e eles fizeram um esboço dele batendo a cabeça assim num caminhão e acabando com a cena, acabando com o clímax, sabe? Aí alguém teve a ideia, pô, e se a gente não fizer uma piada nessa cena? E incrível como em um filme de animação, o filme é muito mais de gente grande do que muitos filmes da Sim. Marvel, né? E acontece no momento, pô, se acontecesse isso, ia quebrar o clímax todinho da cena, né? Eu acho que se ela acontecesse justamente nesse momento, que é logo após o salto de fé ali do Miles, seria bastante constrangedor até mesmo É, pro personagem em si. Mas, pô, eu acho que faz parte. Eu gosto dessas intervenções externas, sabe? Que acontecem em produtos que eu acho que, na verdade, são bastante enriquecedoras. Teve até, inclusive,
puxando um pouquinho para outro assunto, Eu Sou a Lenda, né? A gente teve um final alternativo feito pela internet, e esse final alternativo feito na internet vai ser usado para que tenha Eu Sou a Lenda 2 aí com Michael B. Jordan. Então, eu acho que essas interferências externas acabam, assim, trazendo de vez em quando coisas muito enriquecedoras. Partindo agora para a próxima estreia, essa sim, uma exclusiva Marvel mesmo, que chega no Disney Plus. E em junho também é Invasão Secreta. Que, cara, o elenco disso aqui tá de primeira. Muita gente que eu e o Adam gostamos muito. E aí, Adam, o que que você pesquisou? O que que você descobriu aí que vai falar essa série? Pô, essa série para mim é sensacional porque pela primeira vez eles vão dar o destaque devido pro Nick Fury e pra Maria Hill. Sim. Essa foi a promessa. Eu acho que são dois personagens que, apesar de importantes, principalmente a Maria Hill, ficaram muito ocultos ali, é, vamos dizer assim, no lado mesmo oculto de parte de construção dos Vingadores. E eu acho que esse momento em que o Nick Fury descobre essa invasão à Terra por uma facção de Skrulls é muito sinistra, principalmente porque se a gente for trazer um comparativo ali com as HQs, a gente tem uma perspectiva em que os Skrulls começam a matar personagens, a raptar ou matar personagens super-heróis que a gente conhece e se transformar neles. Então, o lance da paranoia de você não saber quem é quem é muito real e eu acho que esse clima vai ser assim tenso na série, porque a dificuldade de você saber em quem você pode confiar e quem você não pode vai ser muito grande, assim. Principalmente porque os Skrulls são personagens que a gente viu aí, né, no próprio filme da Capitão Marvel e em outras produções também do Homem-Aranha 2 com Tom Holland, que são personagens que, pouco já convivem entre a sociedade ali da Terra, né? Então eu acho que essa coisa, esse pontapé inicial, que nas HQs acontece logo após a Guerra Civil, aqui já acontece num contexto completamente diferente e vai dar assim início para uma outra visão que a gente tem, talvez o próprio introdução dos X-Men, dos Filhos da Meia-Noite, não dá para saber, até os Defensores, né? Mas quais são suas primeiras impressões aí? Pô, Fala do elenco também, pra Pô, eu galera. acho que tem muita coisa legal pra gente falar sobre Invasão Secreta. Quando a gente pensa em série da Marvel, eu acho que a nossa cabeça atrai a gente um pouco, porque 2023 de fato foi um ano um pouco mais fraco. Miss Marvel foi uma série que começou boa e perdeu o gás. Cavaleiro da Lua é uma série que também eu acho muito inconsistente. Mas aí, puxando na memória, a gente também tem WandaVision, que é uma baita série, uma série super autoral. Falcão e Soldado Invernal, que é uma das melhores séries de ação já feitas. É muito difícil você ter uma série de ação com um nível de porradaria daquela, até por questão de orçamento e tudo mais. Loki, uma ficção científica muito interessante, ousada. Então, a gente pode pensar que talvez dê ruim, porque recentemente a Marvel desapontou com a gente, mas a Marvel também fez boas séries que tem defeitos, nenhuma dessas eu acho perfeitas, mas o que me faz acreditar muito em Invasão Secreta é o fato da Disney mesmo estar acreditando no projeto, com o lançamento semanal, para aquela coisa do hype aumentando aos poucos, e o elenco da série passando rápido, assim. A gente tem Nick Fury, do Samuel L. Jackson, Maria Hill, da Kobe Smulders, voltando, né, depois da última aparição dela lá na cena pós-créditos de Vingadores. O Talos, que é interpretado pelo Ben Mendelsohn, que muita gente pode não saber quem é ele, mas ele é o Skrull que fingia ser o Nick Fury no filme Homem-Aranha Longe de Casa. A gente também tem o Everett Ross, que é um personagem novo, um ator britânico aí, que é famoso por interpretar diversos personagens geeks na cultura pop, como Bilbo Bolseiro na franquia Hobbit, e o Guia dos Mochileiros na Galáxia, ele também fez participação, então é um cara aí super comum na cultura pop. Aí, pra mim, a melhor de todas, tá? Emilia Clarke vai viver a guia. A Emilia Clarke, que é Daenerys Targaryen, vai fazer uma personagem no universo Marvel e uma personagem que parece ser importante, pelo menos pra essa série. Muito feliz de ver a Emilia Clarke voltar a atuar, ó, ela aparecendo aí. E muito feliz em uma série disso. Todo mundo com sotaque britânico aí, né? Parece que claramente vai ter uma influência legal disso. Kingsley Ben-Adir, ator zaço também, fez vários filmes como Uma Noite em Miami. E pra fechar, Olivia Colman, que vai viver a Sonya Falsworth, que é
uma personagem, uma agente que é do serviço de inteligência britânico, o MI6. Então a gente vai ter bastante essa coisa de personagens britânicos, vai ter um elenco de peso, só ator premiadíssimo e premiadíssimo com honra, né, Ada? Ah, eu concordo. E, pô, quando você falou aí da Emilia Clarke, ela é uma das pessoas, né? Não só personagens que vão aparecer na série, uma das pessoas que eu tô mais ansioso para rever, principalmente porque ela é uma pessoa que tem uma saúde muito sensível na vida real, né? Então, quando ela retorna aí para fazer um papel grande, pô, eu acho muito legal ela ser introduzida nesse universo. Então, a gente vai vendo esses atores que a gente tem uma memória afetiva tão grande de quem assistiu Game of Thrones estarem fazendo projetos legais também, eu super apoio. E, bom, tem coisas legais ainda sobre essa série. Eu acho que a primeira delas, assim, que a gente pode diferenciar é que quem descobre a invasão Skrull nas HQs é o Tony Stark. Aqui a gente não vai ter a presença dele, quem vai descobrir vai ser o Nick Fury, até porque eu acho que faz mais sentido esse lado investigativo, espião dele. Em segundo lugar, a gente tem uma ação muito grande de vilões, né? Eles não falaram ainda, claro que eles não revelaram o elenco inteiro que vai estar nessa série, muita coisa aí foi deixada em segredo ainda, mas eu acho que vilões também vão participar dessa parte, não só para ajudar é, a si mesmos, como também o lado dos bonzinhos ali, dos mocinhos, né? Então eu vejo isso assim como um segredo, talvez aconteça na série. Eu estou ansioso para ver como eles vão abordar. Os Thunderbolts já foram aí mostrados aos poucos, né? Esses personagens Capitão Reverso, Capitão América Reverso, se a gente pode chamar assim. Você tem o Flash Reverso na DC, e esse é o Capitão América Reverso. Então vai ter esses pequenos personagens que vão aparecendo aí até construir uma teia de coisas bastante interessantes para serem expressas. Mas a história ainda como um todo, cara, é um segredo completo e ela traz muitas dúvidas sobre o futuro também, né? Sim, eu acho que, independente do que vier aí, vai ser uma coisa boa. Eu tô gostando que a Marvel, ela tá fazendo séries. Falando das boas, vamos ignorar as coisas não tão legais que a gente teve. Elas têm estilos muito diferentes. Então a gente tem uma série de ação, uma série de ficção científica, uma série de fantasia, que é WandaVision, né? É super diferentona. Essa série também aí me parece que vai para esse lado do mistério, uma série investigativa. Espero mesmo que seja isso. Tá prometendo bastante. E seguindo então com os lançamentos da Marvel, a gente falou dela agora. A segunda temporada de Loki estreia no dia 6 de outubro desse ano. Eu não terminei de ver Loki, mas eu gostava da série, só que era muita falação na minha cabeça, muito diálogo expositivo, aí eu parei de ver. Mas eu acho que o Adam curte a parada. Pô, eu curti demais a primeira temporada, até porque não pelo fato do Loki ser um dos meus vilões favoritos, como da maioria das pessoas, mas porque essa série me pegou de surpresa, assim, completamente. O momento em que ela acontece e as proporções que ela vai tomando, para mim, são ótimas dentro desse universo Marvel. E, pô, é uma série que chega no momento em que ninguém realmente estava esperando Loki segunda temporada. A gente sabia que ia ter essa continuação, mas não quando, e eu acho que talvez nem seja o maior hype desse ano, seja a segunda temporada de Loki. Então, tem personagens ótimos aí na série. Eu acho que o retorno da Sylvie é ótimo também para complementar esse elenco de personagens que são muito poderosos e eles descobrem que estão num universo que, desculpa, já é controlado por um dos Kangs, provavelmente o Conquistador. E é curioso saber o quão do Jonathan Majors eles vão utilizar nessa série também, né? O quanto eles utilizaram, porque a promessa é de que o papel dele seria realmente maior nessa segunda temporada. Vamos esperar que assim a completude da série, o conjunto da obra seja realmente interessante para continuidade do universo, não só uma série à parte, né? Loki me parece bem importante. Eu lembro de ver um vídeo do nosso amigo Fernando, que já apareceu aqui com a gente no Acarote, e ele fala que é uma teoria que talvez Loki seja um ponto central aí pra nova fase que vai vir da Marvel e que faz bastante sentido pra mim pelos temas que a série aborda. Você tem alguma teoria, alguma coisa que você esteja esperando aí dessa segunda temporada agora? Ai, tenho muitas, para ser sincero, mas pô, vamos jogar uma aqui na mesa, vai. Eu acho, eu acho que
talvez os eventos que vão acontecer em Loki sejam fatores necessariamente importantes para a introdução de uma nova era ali dos Vingadores em si, que seja o Reinado Sombrio. Eu acho que esse é um momento assim em que personagens que a gente conhece como heróis começam a realizar determinadas ações que não são consideradas realmente heróicas. Então, talvez essa é uma das minhas teorias. Talvez as consequências desse universo Loki acabem causando ali interferência no universo que a gente já conhece. Mas eu acho que o ponto central dessa série é estabelecer as conexões entre diferentes produções, sabe? Eu acho que pode ter uma relação ali, não só com Vingadores, mas com Invasão Secreta, pode ter uma conexão também com universos que a gente ainda não conhece. Então, pô, vamos ver o quanto isso vai desenrolar. Tem teorias na internet que dizem que Loki, segunda temporada, possa fazer conexão, inclusive, com o Arif, segunda temporada. Então, isso é muito possível e seria uma das coisas assim mais absurdamente extraordinárias que a Marvel já fez, que seria finalmente uma conexão entre a animação e o live action, né? Acho que seria absurdamente incrível. Boa, e você falou dela, então vamos pra ela. Você fez a transição perfeita, porque a segunda temporada de What If chega na segunda metade de 2023, ainda sem uma data definida. Eu acho a ideia de What If muito legal. Eu gosto muito de ser uma animação pra você também conseguir trabalhar mais a linguagem. A gente sempre fala aqui no Acarote de como a animação ela tem que ser vista como uma forma diferente de você trazer uma obra, porque ela permite, ela dá leques que o live action não consegue. Mas na prática, eu achei todos os What Ifs ali muito pouco interessantes, assim. Você achou o desenvolvimento dos personagens? Como você enxerga esse seu desinteresse? Eu não gostei muito dos temas, assim, tipo, e se a Carter fosse o Capitão América? E se o Hank Pym fosse matando os Vingadores? Tudo bem, eu acho que eles podiam ter tido ideias um pouco mais legais, assim, e aí acaba ficando que os episódios favoritos são muito pessoais, de tipo, qual tema você gosta mais. Então eu gosto do episódio que tem um apocalipse zumbi ali, mas no geral eu achei os temas... todos os episódios são bons, mas eu não gostei dos temas escolhidos na primeira temporada da série. Eu entendo o seu ponto, eu entendo. É porque eu acho que eles tentaram estabelecer uma conexão entre público e personagens que não existia, assim. A gente tem a memória afetiva de determinados personagens, e eu acho que essa transição, por ser uma animação também, episódios curtos, eles tentaram fazer de uma maneira muito rápida, né? Eu acho que talvez tenha sido a sua impressão também, foi uma das minhas. Mas eu gosto de What If, assim, porque é literalmente você surfar no imaginário do que aconteceria se, pô, sei lá, o Yondo sequestrasse o T'Challa, igual acontece, ao invés de sequestrar o Peter Quill, assim. Eu vejo essas pequenas ramificações dos universos muito interessantes, assim. E, pô, eu acho que a minha maior curiosidade sobre o Arif, segunda temporada, é da onde eles vão começar e se eles vão reaproveitar os personagens que a gente conheceu, né? Porque ali parece que a conclusão daquele universo de fato aconteceu, daquela história da primeira temporada, e talvez eles procurem fazer uma antologia. A gente não sabe se eles vão utilizar outros personagens, sei lá, para fazer uma ponte, ou talvez histórias independentes mesmo. Não sei como vai ser, mas eu gosto como cada episódio consegue extrair um pouco da essência dos personagens que a gente conhece, né? Ali a Nebulosa, eu acho que ela é muito legal o momento que a Nebulosa aparece, e é uma nebulosa que não é a nebulosa dos filmes, né? Não é aquela que é sofrida por conta das consequências do Thanos. Na verdade, é um universo em que o Thanos é legal e ele só tenta, tipo, compartilhar a ideia dele de extinção de metade do universo, tipo, de boa. Eu acho muito legal essa química que eles colocam entre os personagens. E também os momentos de... Como é que a gente fala? Tipo, o herói que caiu, vira vilão e de repente ele... Redenção, né? Esse momento de redenção que alguns deles têm, como o próprio Doutor Estranho aí. Eu acho que o episódio dele é um dos mais tristes da história, assim.
Que Não, toda vez ele... e o episódio do Doutor Estranho é bem referenciado no filme do Doutor Estranho, né? Quem É, assistiu esse episódio pegou na hora, assim. Então isso eu achei muito legal também. Eu queria aproveitar esse ponto pra tocar numa teoria, que é uma teoria que pra mim, se ela não é verdade, a Marvel devia fazer ser verdade e consertava até vários erros no multiverso deles aí. Que, na verdade, todos os filmes dessa última fase, cada um se passa em um universo diferente. E aí isso justificaria, por exemplo, a coisa lá de Eternos, que surge um puta negócio gigante que vai destruir a Terra e ninguém além dos Eternos liga pra isso, sabe? Mas agora, se for um multiverso que só tem os Eternos, isso faz total sentido. Então, não sei se o Arif vai explorar isso, provavelmente não, mas eu queria falar dessa minha teoria que eu acho muito boa, de que cada um dos filmes dessa fase da Marvel se passa em um multiverso, e aí isso até também aproveitaria pra corrigir erros e descanonizar algumas coisas que não funcionaram mesmo, né? seria uma saída de mestre. Então, Marvel, escutem Thiago Van Halla, É, porque seria a saída de mestre para os maiores erros que o estúdio teve até então. E aí, sei lá, podia mostrar o Doutor Estranho enxergando esses vários universos, e ele falar, no universo tal, uma variante minha fez isso e despertou um terceiro olho horrível. Então, seria perfeito. Eu acho que essa seria a saída assim, principal para essas, vamos dizer assim, essa primeira metade, né, dessa nova fase da Marvel, que só teve coisa ruim, cara. Só teve coisa ruim. Tá, não vou dizer que só teve coisa ruim, mas a maioria delas foi. E, pô, a gente enxerga ali as consequências que isso vai ter pro futuro. Eu acho que eles vão precisar dançar bastante para corrigir. não, e assim, o vídeo de hoje não é um bate-papo sobre os erros da Marvel, mas isso justificaria tantos erros, porque eu lembro, por exemplo, de uma declaração que os roteiristas de Doutor Estranho deram, acho que foi a Elizabeth Olsen que falou, ou não sei se foi o roteirista, mas que os roteiristas de Doutor Estranho 2 não tinham assistido o final de WandaVision. E justamente por conta disso, a gente tem aquela sensação de retrocesso, né? Porque no fim de WandaVision, a Wanda se arrepende por tudo, se despede dos filhos dela e tudo bem. E aí no Doutor Estranho ela parece já completamente diferente. E não, eu vou atrás dos meus filhos, sendo que, pô, não era isso que você tinha dito que você ia fazer, né? Agora, se forem duas bandas completamente diferentes. Ok, vamos nessa. Eu compro, tô contigo e parabéns, Marvel, pela sacada de mestre. Então isso justificaria vários fatos, assim, né? Galera, como esse vídeo ficou muito longo e a gente ainda tem diversas estreias da Disney barra Marvel previstas para serem lançadas nesse ano de 2023, a gente dividiu o vídeo em duas partes para ficarem mais tranquilos de vocês assistirem. Então confiram lá a segunda parte e comentem quais vocês estão mais ansiosos.